Bom dia. O vídeo de hoje é bastante interessante, que eu vou comparar o mundo das milhas com o mercado financeiro, traçar alguns paralelos, e eu quero saber quem é você no mercado financeiro. Você é aquela pessoa que prefere deixar o seu dinheiro investido na poupança, ganhando muito menos que a Selic, que o CDI? Você prefere deixar pelo menos atrelado à Selic, investir num fundo multimercado, ou prefere arriscar na renda variável, investindo em ações, com a possibilidade de você ganhar muito mais, mas também de perder? Quem é você no mercado financeiro? E aí agora a gente vai traçar um paralelo com o mundo das milhas, porque semana passada eu ainda estou com isso na cabeça. Tem alguns experts que não fazem o pensamento correto com relação a como você deve pensar no mundo das milhas. E aí, se você fizer quero fazer exatamente esse paralelo com o mercado financeiro, para vocês verem como você pode pensar de maneira muito mais inteligente para ter muito mais ganhos, tanto no mercado financeiro quanto no mundo das milhas. Então, o que alguns experts gostam de fazer? E eu vou falar exatamente do programa Advantage, que eu considero as milhas mais valiosas no mercado. Tanto que o Santander agora está exigindo 1 milhão de investimentos para você ter direito ao Santander Black, porque é uma milha muito valiosa, onde você consegue fazer resgates muito mais valiosos, como eu vou mostrar na aula, nesse vídeo. E aí o pessoal gosta de pegar um dos resgates um dos piores resgates no programa Advantage, que é exatamente um resgate voando American Airlines do Brasil aos Estados Unidos. Então peguei aqui, Google Flights, São Paulo a Miami, ida 11 de novembro, volta dia 18. Ele está saindo R$ 2.884. Os preços pagantes têm diminuído bastante, ultimamente. E aí, só que essa tarifa é aquela tarifa básica, não dá direito a bagagem despachada, não dá direito a nada. Então vamos pegar uma tarifa um pouco melhor, que pelo menos dê direito a uma bagagem que custa R$ 3.492. Naqueles mesmos horários que eu acabei de mostrar, se a gente for no programa Smiles, quanto será que está saindo a passagem? 65.600 milhas para ida e 65.600 também para volta. Então, se você fizer a simulação no site, isso se você for status diamante ou for assinante do Clube Smiles. Então, qual vai ser o seu custo total? 131.200 milhas Smiles, mais R$ 455,29. E se fosse no programa Advantage? Os mesmos voos também sairiam por 40 mil milhas, mais R$ 185,40. Por aí vocês já viram, que a taxa do Advantage é menos da metade da taxa cobrada pela Smiles. Esse é um dos benefícios ocultos que eu gosto de comentar para os alunos e que os experts não falam isso para você. Então, sim, você precisa saber que a taxa, você já vai começar pagando uma taxa muito menor, menos da metade. Então, um grande ponto positivo no programa Advantage, mas que eu jamais utilizaria para fazer esse tipo de resgate, mas é só como informação. Bom, um outro gasto que você tem é caso você precise alterar ou cancelar a sua viagem. Você tem que considerar que isso é um risco que pode acontecer, eventualmente por um imprevisto de você ter que cancelar. E no programa Smile, se isso vier a acontecer, você vai pagar $180, praticamente R$1.000 por passageiro. Então, se você estiver viajando numa família de 4 pessoas, tenha em mente que você vai pagar R$4.000 caso precise cancelar essa viagem. E no Advantage, qual é o custo? O custo é zero. O programa não paga nada para você cancelar, então você acaba tendo mais flexibilidade, tendo mais segurança. Se eventualmente precisar mudar de planos, você consegue. Bom, que mais? Vamos calcular então o custo do milheiro, então, para ver se realmente vale a pena fazer a emissão pelo Smiles ou pelo Advantage. Então vamos considerar o preço da passagem pagante, que foi R$ 3.492. A gente vai subtrair as taxas de embarque, R$ 455,29 para o Smiles e R$ 185,40 para o Advantage. E a partir desse custo líquido, desse preço líquido, já descontada a taxa de embarque, a gente vai dividir pela quantidade de milhas, 131.200 milhas Smiles ou 40 mil milhas Advantage. O preço do milheiro nessa emissão pelo Smiles saiu R$ 23,15.
e pelo Advantage R$ 82,67. Isso quer dizer que o Advantage é melhor? Não, porque aí as formas de acúmulo, você consegue nos cartões do Brasil, por exemplo, o Advantage ele acumula 2 milhas a cada real gasto. Se você tivesse um cartão de crédito que acumulasse 2 pontos, Livelo, Santander ou de qualquer programa por dólar gasto, você acumularia 40 mil pontos no seu programa. Digamos que você transferisse com 80% de bônus para o Smiles, então aqueles seus 40 mil iriam valer 72 mil milhas Smiles. Ainda não o suficiente, né? Talvez tivesse que ter o dobro de quantidade de pontos. Então só por aí, que é um exemplo ruim de resgate do Advantage, é um dos piores resgates do Advantage. Mesmo assim, eu considero que ainda sairia mais vantajoso. Como eu sempre falo, a gente vai analisar só a forma de acúmulo orgânico via cartão de crédito. Não é para você misturar com compra bonificada, com assinatura de clube, porque aí você já mistura coisas diferentes e aí você não consegue comparar. Então, mas Augusto, meu cartão pontua 5 pontos a cada dólar gasto. Bom, então aí ao invés de 40 mil pontos, você talvez tivesse 40, 80, 100 mil pontos. Tá? Então você ia ganhar mais do que o dobro, você ia ganhar 100 mil pontos no cartão, e aí você transferiria com 80%, você ia ter 180 mil, e aí sim, olha, valeu muito mais a pena. Isso é um caso específico para o BRB Dux ou algum outro cartão de altíssima renda, que eu acho que não é a realidade da maior parte das pessoas. Mas se você tiver qualquer cartão que pontue até, 3 pontos a cada dólar gasto, você ia juntar, ao invés de 40 mil milhas Advantage, 60 mil pontos, com 80%, 100% já tem sido difícil, então com 80%, 108 mil milhas Smiles, você não conseguiria fazer essa emissão, pagaria taxas de embarque muito mais altas, pagaria uma taxa de cancelamento se você precisasse mudar de ideia, péssimo negócio. Eu vou dar mais um comparativo. Se você fizer a emissão com 131.200 milhas, digamos que o custo de geração do seu milheiro Smiles fosse R$14. Isso quer dizer que você pagou pelas milhas R$1.837. Só que se você precisasse cancelar a sua viagem, você ia pagar R$1.000, ou seja, mais da metade, 60% quase, do valor das suas milhas você estaria desembolsando caso precisasse cancelar. E esse é um risco muito alto, um valor muito alto perante o que você está investindo, no caso gerando as milhas. Então, para mim é uma estratégia muito arriscada. Enquanto isso, no Advantage, você tem um custo mais baixo, ou melhor, você tem um custo mais alto, porque o milheiro Advantage, os especialistas eles precificam a R$90 o milheiro. Então sairia 3.600, por isso que é um resgate muito ruim você utilizar essas milhas exatamente para emitir São Paulo, Miami, como no exemplo. Então isso está fora de cogitação, não é o exemplo que a gente deve considerar. Ainda assim o milheiro saiu a R$80. Bom, vamos então para um outro exemplo. Agora a gente vai pegar um voo interno dentro do Brasil. Tem um amigo meu, mora lá em Natal. Então fiz uma simulação dia 19 de novembro, vindo de Natal para São Paulo. A passagem está custando R$ 2.559, num voo de tarde. Se quiser vir de madrugada, tem um voo da Gol também por R$ 1.534, ok? Vamos calcular no Advantage. O Advantage tem um benefício que eu também não é a melhor das emissões, mas eu vou colocar, olha, você pode fazer essa mesma emissão no mesmo voo da tarde, por 7.500 milhas mais R$ 46,20 de taxa. Uma passagem que custa R$ 2.559. Então, pegando esse valor, descontando os R$ 46,20 de taxa e dividindo pelas 7.500 milhas, que é o custo dessa emissão, tabela fixa, o milheiro sai a R$ 335. Então, veja só como o seu milheiro é um outro patamar, né? A gente está acostumado com milheiros de 14, 20, aqui a gente está precificando o milheiro a R$ 335. Augusto, mas tem passagem mais barata, está por R$ 1.534 de madrugada. Então, ainda que fosse nesse voo de madrugada, a gente vai comparar um resgate com o Advantage num voo muito melhor à tarde, com o preço de um voo de madrugada que custa R$ 1.534.
ainda assim o milheiro sairia R$ 198,37, quer dizer, quase R$ 200. Mas eu não me contento com isso, eu quero fazer uma outra emissão. Eu acho que esse é o grande benefício do programa Advantage. Você voar em cabines de luxo, em cabines de classe executiva, primeira classe, que você não teria jamais. Eu não tenho condições de pagar esse valor para fazer uma emissão em primeira classe, mas graças ao programa Advantage ele tem me permitido fazer emissões e ter experiências que eu jamais conseguiria se eu tivesse simplesmente milhas dos programas, milhas, por exemplo, no Smiles, que é o grande comparativo que o pessoal gosta de fazer. Então, se você quiser fazer um voo, por exemplo, dia 4 de julho, início da alta temporada na Europa, vamos fazer um voo de Paris até Tóquio, Haneda, na primeira classe da Japan Airlines. Esse voo só de ida, ele está custando R$ 55.501. Veja que o Google Flights fala que esse preço é o preço normal. E quanto sairia essa mesma emissão se fosse no programa Smiles no mesmo voo? 90 mil milhas Advantage mais R$ 702 de taxas. Então, nesse caso, o milheiro sairia a R$ 608,88. Mas eu não gosto desse exemplo. Por quê? Porque a gente está pegando um valor só de ida, que custa mais caro. O que eu quero dizer com custa mais caro? O voo Paris-Tóquio ele está saindo 55.500. E se fosse um voo Paris-Tóquio, Tóquio-Paris? Veja que nesse período de julho a agosto, independente da data que você for ou voltar, ele está custando R$ 80.200 essa tarifa. Então vamos considerar que o preço só de ida seja a metade disso, R$ 40 mil. Então, mesmo assim, o milheiro sairia a R$ 436,64. Então, veja só, um milheiro que você consegue gerar de forma orgânica no cartão, que ele vale R$ 90 no mercado e que você consegue valorar a 300, 400, 600 reais. Então, acho que isso é o interessante. E aí eu faço, para finalizar, um comparativo com o mercado financeiro. Então, vamos pegar o preço da ação da Petrobras, PN, ele fechou ontem a R$ 37,60. Então, o que seria uma ação? O risco de você investir numa ação. Então, você pode, os analistas eles falam que o preço-alvo da Petrobras para o ano que vem pode chegar a R$ 45. Então, você teria uma possibilidade de ganhar 20% se você investisse nela agora, no preço atual, mas também teria um risco em caso de alguma crise, de algum fato negativo para a Petrobras, e digamos que a ação caísse para R$ 30, você poderia perder 20% também. Então é um risco, você pode ganhar 20%, pode perder 20%, dependendo da ação, você pode ganhar um pouco mais ou perder um pouco mais. Então tudo isso, o risco e o retorno são variáveis que você precisa avaliar. Agora vamos comparar com uma ação, entre aspas, chamada Smiles. Então qual é o preço atual? O preço atual é mais ou menos R$ 14, que é o preço que você consegue gerar através de boas estratégias. O que pode acontecer com essa ação Smiles? Se você fizer resgates ruins, o milheiro pode valer cerca de 10, 12 reais. Então realmente seria um prejuízo grande, né? Você não vai fazer uma emissão dessas, ou às vezes trocar por produtos no Shopping Smiles, o milheiro fica a 10, 12 reais. Então é um péssimo negócio. Em compensação, você pode fazer boas emissões, que nem essa para ir para os Estados Unidos. É um dos melhores resgates que o Smiles oferece, e o milheiro pode chegar a 25, algumas vezes até 30 reais. Então esse seria um bom cenário para você utilizar suas milhas Smiles. Você vai quase que dobrar, ou ter pelo menos nessas emissões para os Estados Unidos, cerca de 70% de rentabilidade. Então isso eu acho que é um cenário bom para você utilizar suas milhas Smiles. Nessa emissão Brasil-Estados Unidos, que é uma das melhores emissões que o programa oferece, apesar da taxa de embarque de R$ 455, mais os R$ 1.000 que você vai pagar de multa se precisar cancelar ou alterar essa reserva. Então isso tudo você tem que considerar. E agora vamos considerar a ação do Advantage. Então o que acontece nessa ação do Advantage? Então na ação do Advantage, o preço atual é de R$ 90. Você vai gerar a custo zero, já que são milhas orgânicas. Aqui a gente só está falando de milhas orgânicas, ok? Você pode eventualmente comprar
ou gerar através de estratégia, seja via acelerador de pontos do Santander, seja comprando direto no Advantage, que é caríssimo, ou seja transferindo do Esfera a 3-1, porque aí também já fica um custo superior a R$100. Mas considerando o preço de mercado de R$90, você consegue também fazer resgates ruins, que nem exatamente o que o pessoal gosta de comparar, que é o trecho Brasil-Estados Unidos voando American Airlines, que é um dos piores resgates, e aí o milheiro ficou a R$ 82,67. Então o milheiro pode valer R$ 80 se você fizer um resgate ruim. Mas se você fizer bons resgates, você pode valorar essa sua ação Advantage a R$100, a 200, 300, até R$600, dependendo do caso. Tem emissões em primeira classe cujo valor chega nesse patamar. Então, quando eu falo assim, você teria coragem de investir numa ação hoje, chamada Advantage, que vale R$90 hoje, mas que pode chegar a R$600. Pode chegar a 80? Pode, mas depende de você. Se você fizer resgates ruins, vai chegar a 80. Mas se você fizer bons resgates, souber aguardar, souber juntar mais milhas no programa, e tem várias formas, além de gastar organicamente no cartão de crédito, você consegue fazer emissões onde o milheiro chega a valer R$400 a R$600. Isso é o interessante. Então, se você fosse pensar no mercado financeiro, uma pessoa que faz a emissão, que nem essa do Brasil e Estados Unidos, é como se estivesse investindo numa ação que você tem certeza que você vai ter prejuízo, porque você está vendendo por 80 algo que vale 90, que é o exemplo que muitos experts gostam de usar. Se for um pouquinho mais agressivo, nem agressivo, um pouquinho um multimercado aí, digamos assim, que você emita dentro do Brasil, que o milheiro consegue ultrapassar R$100, chegar a R$200, já é também sem risco. Você tem a possibilidade de viajar dentro do Brasil, valorando o seu milheiro a mais de 100%, algo que o Smiles dificilmente permite. E se você quiser realmente fazer emissões de altíssimo nível, chegando a valorar até R$600 o valor do milheiro, basta você ter paciência e juntar, mas o juntar é exatamente estratégias de longo prazo, que eu sempre falo, tanto no mercado financeiro quanto no mundo das ações, são exatamente as estratégias de longo prazo, a mágica dos juros compostos, que vai te dar um retorno expressivo. Se você ficar aplicando todo mês na renda fixa, aplicando, resgatando, você não vai chegar a lugar nenhum. E é exatamente isso que eu faço o paralelo no mercado das ações. Se você ficar comprando Smiles a 14, vende a 18, ou emite a 18, 20, e acha que está fazendo um bom negócio com milhas orgânicas, cujo valor de mercado é 14, e você faz a 18, 20, por que não investir numa outra ação cujo valor de mercado é 90, mas que pode chegar a muito mais, a 400, 500, 600 reais? Esse é o raciocínio que você vai ter. E tudo isso fora o benefício das taxas de embarque mais baixas, que quase nenhum influencer comenta, também da taxa de cancelamento zero, que te dá uma flexibilidade muito melhor, e também vários outros benefícios ocultos que eu vou contar exatamente na próxima aula aos alunos do Inteligência Financeira em Milhas, que podem aumentar ainda mais os benefícios do programa e do valor das milhas. Então é exatamente isso que eu quero mostrar para as pessoas, que olha, o Advantage não é um programa, o programa Advantage e o cartão Advantage Santander não é só para quem gasta muito. Se você acha que acreditou nesse raciocínio, realmente lamento, porque não é nada disso. Se você juntar 7.500 milhas, que não é nada difícil, você já consegue valorar o seu milheiro a mais de 100% do valor de mercado, e no Smiles dificilmente você consegue isso. Então é exatamente esse raciocínio que eu gostaria que vocês pensassem, e se você quiser aprender a ter esse raciocínio, ter a inteligência financeira do mercado financeiro no mercado de milhas também, venha participar do Inteligência Financeira em Milhas. Na próxima semana eu vou fazer uma aula focada no Advantage, onde eu vou mostrar os grandes benefícios de você ganhar bastante com milhas Advantage, e não fazer o pior resgate, que é vender como se vendesse as ações a R$80 no pior cenário. Não é, você vai vender por 80 se você fizer exatamente essa estratégia que alguns experts comparam, que é resgatar
Brasil e Estados Unidos com milhas Advantage. Advantage não foi feito para esse tipo de resgate. Tem resgates muito mais interessantes, seja dentro do Brasil ou também em outros destinos com outras companhias aéreas parceiras, que aí sim você consegue dar o máximo de valor para suas milhas, e é exatamente isso que eu tento passar para vocês. Então não acredite, se você ouvir que o programa é só para quem ganha muito, é um equívoco muito grande, e espero que você consiga remediar esse aprendizado incorreto e consiga ver, porque o Santander está cada vez mais dificultando agora a obtenção desse cartão. Por quê? Porque as milhas são muito valiosas e para o Santander não deve dar tanto retorno. Então, se o banco ele já não oferece anuidade, já não participa da Bateu Ganhou, aumentou a transferência da Esfera para o Advantage, você vai falar assim, eu não quero mais porque ficou muito pior. Pelo contrário, é exatamente isso que valoriza ainda mais as milhas, e por isso que você tem que investir em programas como esse, onde você realmente vai conseguir dar muito mais valor às suas milhas e às suas estratégias, especialmente nos gastos orgânicos com cartão de crédito. Espero que você tenha conseguido compreender tudo isso, e se você quiser aprender muito mais, continue seguindo aqui no Instagram, ou também venha fazer parte do Inteligência Financeira em Milhas. Você tem a opção de experimentar por 30 dias, vem aprender. Eu vou falar do programa Advantage e vou falar daqui a 2 semanas do programa Flying Club da Virgin Atlantic, que é um outro programa com alguns resgates interessantes, mas que vai acontecer algumas mudanças, mas assim, eu vou falar de mudanças que você vai continuar aproveitando as vantagens, os benefícios desse programa. Então acho que vai ser bastante interessante, ainda mais ele que está com uma promoção, que até ontem dei uma mini aulinha para os Close Friends. Se você tiver a estratégia para poder gerar milhas no programa Flying Club, depois poder comprar as milhas com seu cartão, de preferência o Porto Seguro, que não cobra IOF, ou devolve o IOF, e tem um spread de 1% para compras em libras, como é o caso aqui, para você comprar milhas da Flying Club, você vai conseguir gerar um milheiro muito mais barato, e você vai aproveitar resgates muito interessantes, que é exatamente o que eu vou mostrar na aula do Flying Club. Então você tem direito a assistir 2 programas Advantage e Flying Club nesse mês ainda, participando do Inteligência Financeira em Milhas. E aí eu deixo o convite, se você quiser aprender, venha fazer parte, faça por 30 dias, então depois você cancela se você não gostar. É o que muita gente ensina, né? Assina, depois que passar um mês cancela. Então faça isso, mas você vai aprender muito mais do que você imagina, ok? Boa quarta-feira a todos.